Olá, eu vou contar para vocês a história de uma senhora que queria consertar a vida desregrada, desvairada de um filho. Essa senhora lutou a vida toda para mudar a forma do seu filho viver. E nós vamos ver o desfecho final. Vamos lá. Uma senhora, que aqui eu vou omitir o seu nome, ela ficou viúva muito cedo, com 3 filhos adolescentes, e ela lutou para acabar de educar os seus filhos e dar o melhor. Tinha o filho mais velho, um outro do meio e uma filha caçula. O filho mais velho e a filha caçula foram bem na vida, desenvolveram as suas atividades profissionais, criaram as suas famílias e não lhe dava dor de cabeça. Mas o filho do meio lhe dava terríveis preocupações. Essa senhora, quando ficou viúva, o marido deixou apenas uma pensão de um salário mínimo e ela foi à luta. Ela trabalhou bravamente para acabar a educação dos seus filhos, para dar uma boa formação. Chegou uma determinada época que ela aposentou. Ela recebia uma aposentadoria razoável e o seu sonho era viajar, conhecer o mundo. O que ela ganhava era o suficiente para fazer viagens dentro daquilo que ela esperava e daquilo que ela sonhava. Ela queria viajar, ela queria conhecer. Era um sonho seu, viajar, conhecer, estudar mais um pouquinho, conhecer novas tradições, novas culturas, fazer novas amizades. Mas este seu filho do meio seguia caminhos desregrados de vida. Esse filho lhe deu 3 netos, cada neto com uma mãe diferente. O filho, apesar de ter uma formação universitária, não parava em emprego nenhum. Ele perambulava de emprego a emprego. Ele fazia dívidas. Ele, depois das suas dívidas consumadas, quando as pessoas batiam na sua porta para cobrar, quando ele recebia muitas vezes cobranças judiciais, ele implorava pela mãe. A mãe fazia suas economias, pagava suas dívidas, dava bom conselho e o seu sonho era mudar a vida do seu filho. E ela insistia: olha, eu dei a mesma educação para vocês 3, porque o mais velho e a caçula seguem uma vida regrada, só você segue essa vida desvairada, esta vida sem nenhum controle. E essa senhora chegou um dia que até as suas economias estava arruinada. Ela precisou trabalhar. Voltou a trabalhar para aumentar o seu ganho. As viagens dos seus sonhos ficaram para trás ou foram adiadas. Esse filho lhe dava muita dor de cabeça. Esse filho consumia a sua aposentadoria. Agora estava consumindo o seu trabalho depois de velha. Ela tinha que trabalhar para complementar a sua renda, porque ela tinha que cobrir as despesas dos filhos. Muitas vezes ela pagava a pensão dos netos para não ver o filho na cadeia. E ela sempre conversando, sempre tentando transformar a vida daquele filho que seguia por caminhos estreitos e sombrios da vida. Ela não sabia como que o filho gastava tanto, como o filho não parava em emprego, como o filho tinha aquela vida tão desregrada. Ela sofria, ao mesmo tempo ela batalhava, ela procurava psicólogo, ela dobrava seus joelhos na igreja e em preces pedia para que o seu filho mudasse de vida. Ela passou a viver a vida do filho, viver as angústias do filho,
viver todo aquele drama, e sempre na tentativa de melhorar, sempre na tentativa de ajudar, sempre na tentativa de transformar a vida do filho, tornar o filho um homem bom, um justo e trabalhador. Mas tudo era em vão. Ele ia, voltava, prometia para a mãe, eu vou melhorar, eu vou mudar, é só essa vez. Me ajude, não deixe seu filho em situações complicadas. Agora vou mudar. Ela tinha esperanças e ele tinha promessas. E ela vivia entre promessas e esperanças, mas a mudança nunca ocorria. E ela já estava cansada. Cada vez ela envelhecia mais. As férias não mais existiam. Porque, apesar de aposentada, ela tinha que fazer os seus bicos, ela tinha que trabalhar para manter os seus 3 netos e o seu filho. Ela já estava extremamente cansada. Um dia o filho voltou e disse, mãe, é a última vez. Faça um empréstimo consignado, eu preciso de uma boa grana. Eu estou investindo numa nova profissão, numa nova função. Tenho certeza que eu não vou lhe dar mais dor de cabeça, eu não vou lhe dar mais preocupações, mas eu preciso desse dinheiro. Ela relutou. Ela pensou, será que vale a pena? Mas o coração de mãe falou mais alto. E ela ajudou o filho e disse, essa é a última vez. Se você não tomar vergonha, eu vou tomar. Não adianta mais bater as minhas portas. Eu vou deixar de fazer bico, eu vou deixar de trabalhar, eu vou gozar a minha aposentadoria. E você, cuide da sua vida, porque esse é o último dinheiro que eu vou lhe dar, é a última ajuda. Passou-se o tempo. Ela acompanhava o filho nas redes sociais. E começou a existir uma mudança. O filho começou a postar fotos de carros novos, fotos de viagens, ele em hotéis de luxo. Ele sempre exibindo uma boa situação financeira. Ela pensou, ele mudou. Valeu a pena meu esforço e valeu a pena meu ultimato da última vez que eu estava lhe dando ajuda. E o tempo ia passando, e ela acompanhando a vida do seu filho pelas redes sociais. Ele pouco ligava, mas quando ligava dizia que ele estava bem, que ele estava numa nova fase da vida, estava ganhando dinheiro, que a sua vida havia mudado. Passou-se um tempo, ela todo dia olhava nas redes sociais, tentava mandar mensagem para ele não respondia, ele ficou mudo, ficou sem comunicação. E, por acaso, aquela senhora, olhando notícias, viu o nome do seu filho estampado numa página policial na internet. O seu filho estava preso. Ele foi detido por contrabando de drogas. Ele estava envolvido com contrabando de drogas. Aí ela descobriu que todo aquele dinheiro, que toda aquela mudança na vida do seu filho tinha algo escuso, tinha algo tenebroso. Pois bem, amigas e amigos, a história dessa senhora, que naqueles dias que ela teve a notícia da prisão do seu filho por contrabando de drogas, ela sofreu muito, ela chorou muito, ela queria morrer, ela queria sumir, ela tinha vergonha de conversar com as outras pessoas da família e suas amigas. Mas ela entendeu que aquele era o caminho do seu filho, o caminho que ele escolheu. Só uma situação dessa, a cadeia, a prisão, tirar o seu filho de circulação, ele deixaria de gastar
dinheiro de modo errado. Ele deixaria de fazer trabalhos escusos. O que essa história tem a nos dizer? Primeiro, nós não geramos cópia. Nenhum filho é cópia da mãe ou do pai. Ele pode carregar consigo a carga genética, mas é outra pessoa. É outra pessoa com outros sonhos, com outra realidade, com outra maneira de pensar. Nós não geramos cópia. Uma segunda lição: nós não mudamos a vida de ninguém. A pessoa tem que mudar por si próprio, mas nós não mudamos. O que nós podemos fazer é dar um bom conselho, dar uma ajuda e, principalmente, dar bom exemplo. Terceira lição: nós não podemos sofrer com o sofrimento alheio. O sofrimento alheio é para que esta pessoa aprenda. A pessoa tem que aprender com os erros, com os sofrimentos, com as dores da vida. As dores da vida, os erros, são escolas, são lições. Se o indivíduo não aprende com a lição, ele vai ter que repetir a lição de novo. Ele vai repetindo aquela lição, ele vai repetindo o seu erro até aprender. Porque o erro, se não for assimilado, se ele não servir de exemplo, de nada ele valeu. E por fim, nós devemos viver a nossa vida e deixar as pessoas, principalmente os nossos filhos, que vivam a dele. Eles têm que escolher caminhos, eles têm que tropeçar e levantar. Nós não podemos sofrer, e muito menos viver o sofrimento dos nossos entes queridos, mesmo os nossos entes queridos sendo os nossos filhos. Porque viver é uma arte. Viver é a arte de aprender. Quem não aprende com os tropeços, como eu disse, tropeçará de novo. O objetivo do nosso canal é falar de qualidade de vida, é falar de longevidade saudável, ir mais longe. Mas para ir mais longe, nós temos que estarmos mais leves. Nós não podemos carregar um fardo pesado, como essa senhora carregou. Quem carrega um fardo pesado, a vida é mais difícil de ser levada. O bem-estar fica mais distante e nós sofremos pelo sofrimento de outras pessoas. Compadecer é uma coisa, sofrer com o sofrimento de outras pessoas é diferente. Nós temos que nos compadecer do sofrimento e das dores das outras pessoas, mas não podemos sofrer com elas. Se você gostou dessa história, deste vídeo, por favor, divulgue. Um nosso grande abraço, meu muito obrigado.